No ano de 2125, após o surgimento de 4 gigantescas torres do nada, 4 deuses da destruição apareceram no mundo, empunhando poderes aterrorizantes. Cada um deles liderava inúmeros monstros, causando destruição em massa e sendo apelidados de desastres naturais pelos humanos. Pela sobrevivência e continuidade da civilização humana, os apóstolos mais poderosos da humanidade decidiram unir forças, lançando um contra-ataque trágico contra um desses desastres naturais, em uma instalação japonesa. Em meio aos corpos no campo de batalha, o protagonista estava sobre o corpo de uma mulher. Ele agarrou a espada que havia cravado em seu peito momentos antes e comentou que aquela vitória havia custado a vida de inúmeros apóstolos, mas ainda assim haviam derrotado a submissão, um dos 4 desastres naturais. De repente, uma voz feminina chamou seu nome por trás. Ele se virou imediatamente e, surpreso, a reconheceu, chamando seu nome. Viu a sola do sapato dela se aproximar e, quando ela balançou a perna, ele agarrou o tornozelo dela, dizendo que chutar as pessoas era uma doença que precisava de tratamento. Ela exclamou em resposta que já tinha dito tantas vezes para ele não se meter em problemas durante a batalha, pois ele era um assassino ágil, não um guerreiro poderoso. Além disso, ela não permitia que ele a chamasse daquele jeito, repetindo seu nome, Molly, sílaba por sílaba. Ele se levantou sorrindo e disse que sabia que ela estava muito preocupada com ele. Molly cruzou os braços. Com um semblante ressentido, disse que não estava preocupada com ele, que não exagerasse. Só não queria ter que arrastar o corpo dele depois. Desviando o olhar, envergonhada, ela tirou um lenço e limpou a sujeira do rosto dele, dizendo que os reforços estavam para chegar, e que ele seria o herói que derrotou um dos desastres. E que um herói não deveria aparecer sujo. Um segundo depois, uma voz masculina ecoou, chamando-os de idiotas, antes de cravar suas lâminas nos corpos deles com uma grande espada de 2 mãos. O protagonista, surpreso, viu seu amigo, Xiaowen, na sua frente e perguntou por que ele estava fazendo aquilo, já que eram melhores amigos. Xiaowen, rindo, retirou a espada de seus corpos e perguntou se amigos não existiam para trair. Ele caiu no chão, e o corpo de Molly tombou sobre ele. Xiaowen então disse que roubou o que deveria ser dele, que o herói que matou o desastre deveria ser ele, e apenas ele. Aproximando-se, Xiaowen colocou o pé sobre o corpo de Molly, ergueu a espada sobre sua cabeça e declarou que ele o substituiria como herói, tornando-se o traidor que matou Molly. Logo depois, golpeou, e a vida do protagonista chegou ao fim. Então ele começou a sentir dor por um momento. De repente, levantou-se bruscamente da cadeira e gritou alto, chamando a atenção de todos os alunos da classe. Ao ver a data no quadro, ele pensou, 2121, isso foi há 4 anos. O professor Wong Feng, claramente irritado com a interrupção, chamou o estudante e perguntou se ele tinha uma opinião diferente sobre a lição de história das torres ou se ele realmente compreendia tudo tão bem assim. Wong Feng, com 40 anos, solteiro, reservado, irritadiço e mesquinho, tinha fama de que seu atributo único atingia 3,2 unidades, com precisão de arremesso de 93%. O professor, furioso, lançou uma caneta em sua direção e perguntou se ele gostaria de contar a todos sobre a Era das Torres. O protagonista, com certeza, pegou a caneta e pensou, eu realmente voltei no tempo, 4 anos atrás. Apontou a ponta da caneta para o professor e disse que, no dia 11 de novembro de 2111, 4 gigantescas torres apareceram do nada. Elas foram seguidas por uma chuva vermelha, cobrindo 3/4 da superfície terrestre, queimando a terra e tornando-a inadequada para a sobrevivência humana. Ao mesmo tempo, os satélites artificiais e o espaço sideral também caiu na Terra naquele dia. O céu se tornou uma zona proibida para a humanidade, impedindo qualquer exploração ou busca de salvação do exterior. Mais tarde, os sobreviventes humanos restauraram a civilização e a ordem, renomeando a Era Moderna após o desastre como a Era das Torres. O professor deu um sorriso irônico e disse que não estava ruim, que era verdade, mas que ele havia permitido. Começou a gritar, dizendo que o havia autorizado a responder uma pergunta, não a recitar todo o plano de aula que ele estava preparando. Mandou que ele se levantasse e saísse da sala para refletir sobre seu comportamento. Logo a noite chegou, as aulas terminaram e todos os alunos da escola foram embora.
Ele pensou que o fim do mundo chegaria em 4 anos. 4 desastres naturais com poderes aterrorizantes apareceriam, como chefes que escaparam do nível final de um jogo, destruindo tudo ao seu redor de forma implacável. Eram eles: submissão, fome, guerra e morte. Os únicos que poderiam lutar contra esses desastres eram os apóstolos, a elite da humanidade, reconhecidos pelas torres. Eles podiam acessar o mundo interior criado pelas torres, como se estivessem entrando em um jogo, e, ao completar várias missões de vida ou morte, ganhavam poderes além das capacidades humanas, tornando-se a Grande Muralha, a proteção da humanidade. No entanto, após a aparição dos desastres naturais e seu poder avassalador, traidores começaram a surgir entre os apóstolos. Eles se submeteram aos desastres e se tornaram seus executores, matando pessoas. Enquanto o protagonista caminhava para casa, ele encontrou seu amigo traidor. Ao se cruzarem, Xiao Yan perguntou por que ele estava vagando por ali. Colocou o caderno na cabeça e disse: "Nós não somos melhores amigos, então vou deixar a tarefa de história para você. Afinal, é melhor os amigos se ajudarem." O protagonista não se esqueceu do que ele fez e olhou para ele com desagrado, após o que saiu, dizendo para ele terminar tudo até a noite, pois tinha que entregar pela manhã. Ele permaneceu em silêncio, pensando que aquele lixo fazia as pessoas se sentirem patéticas. Relâmpagos iluminaram o céu, e, poucos segundos depois, trovões rugiram, dando início à chuva. Ignorando isso, Xiao Yan caminhou lentamente, enquanto o protagonista o observava, rangendo os dentes e se perguntando o que esperar do dia seguinte. Esta noite será a sua morte, pensou ele, mas o traidor não ouviu essas palavras devido ao barulho da chuva. Depois de um tempo, o protagonista chegou em casa e imediatamente foi se exercitar na academia, socando o saco de pancadas com crescente força a cada golpe. Ao atingir 195 kg de força, ele riu, dizendo que era um verdadeiro gênio. Mesmo se o professor estivesse aqui, dificilmente suportaria a força do meu soco, disse ele. De repente, as luzes se apagaram, e ele olhou em volta, confuso, perguntando o que estava acontecendo. As luzes se apagaram em toda a casa. Teria sido uma queda de energia. Uma janela de sistema apareceu em frente ao seu rosto, perguntando: "Você acredita em Deus?" Ele ficou confuso e queria perguntar o que era aquilo. Mas, naquele momento, ele encortou sua garganta, dizendo que aquilo era um aviso de sua morte. Xiao Yan agarrou seu pescoço, reconhecendo a voz, e perguntou por quê. O protagonista rangeu os dentes, e com raiva, sussurrou que havia feito a mesma pergunta 4 anos antes. Xiao Yan se virou de costas, sufocando com o próprio sangue, e perguntou como ele poderia deixá-lo viver sem se vingar após a reencarnação. "Eu não sou o tipo de santo que espera uma pessoa fazer o mal para depois dar a ela o que merece", disse ele. Seu ex-amigo sangrou até morrer no chão, e o sistema relatou que um candidato a apóstolo foi detectado, assassinado por uma pessoa não registrada. O processo de transferência de status estava começando. O rosto do protagonista suavizou ao ver que ele havia morrido, e então, ele pensou que havia 2 maneiras de se tornar um apóstolo. A primeira era elevar os atributos de força, agilidade e o indicador de alma para 10, o que daria uma chance de ser convocado pela torre. A segunda era matar um apóstolo ou candidato com as próprias mãos, privando de seu status. O sistema informou que a transferência de status foi bem sucedida e o registrou na área de registro da Torre da Morte, ID-10. Um baú com relíquias apareceu no chão, e ele, abrindo a tampa, disse estar grato, pois graças a isso, ele se tornaria apóstolo muito mais rápido do que antes. O sistema notificou que o baú foi aberto com sucesso e que a habilidade, ocultação de respiração, foi obtida. Essa é uma habilidade ativa de classe C que consome 2 pontos de poder espiritual por segundo. Ela reduz a percepção de presença em 40%, e após o fim da habilidade, o tempo de recarga é de 300 segundos. Ele pode observar qualquer coisa em silêncio. Um portal apareceu na sua frente, e o sistema relatou que um módulo conhecido de candidato a apóstolo foi detectado. Ele estendeu a mão para o portal e aceitou, sendo puxado para dentro. O sistema então relatou que um módulo desconhecido foi carregado, e a árvore de habilidades inatas foi aberta. Ele agora podia editar, substituir e também aprimorar as habilidades.
Ele ficou surpreso ao receber um módulo de desastre natural e exclamou: Eu realmente recebi a habilidade de subjugação derrotada. Um apóstolo pode ter no máximo alguns ramos, enquanto um desastre natural pode ter sua própria árvore de habilidades. Cada esfera de luz é uma habilidade, mas por que ele não percebeu a existência desse módulo antes? Se o mundo interior criado pela torre é considerado uma cópia de um jogo, então os apóstolos deveriam ser vistos como jogadores, e os desastres naturais como chefes finais. Isso ocorreu porque ele assumiu o status de candidato a apóstolo de Shaan e restabeleceu a conexão com a torre, que ativou o módulo de desastre natural para ele. O sistema relatou que foi detectado um dano no módulo. A habilidade original foi destruída e não poderia ser usada. Ele ficou surpreso com essa notícia e perguntou nervosamente se não poderia usar a habilidade. Ele cobriu o rosto com a mão, decepcionado, e disse que isso significava que ele não poderia usar a habilidade de subjugação de desastre natural. No entanto, com a árvore de habilidades, não haveria limite para o número de habilidades que ele poderia ter. O mais importante era que ele agora poderia editar e aprimorar suas habilidades, bastando substituir as habilidades que adquiriu no mundo exterior pelas esferas de habilidades no módulo. Dessa forma, ele se tornaria um novo desastre natural. Ele pigarreou para se acalmar e pensou que havia se precipitado. Porque ele gostaria de se tornar um desastre natural. Ele apenas queria ter uma força semelhante à deles. O sistema perguntou: Você acredita em Deus? Ao ler isso, ele percebeu que a torre estava o chamando e pressionou o botão sim. Após o qual o sistema informou que o caminho para o mundo exterior estava se abrindo. A missão de teste para o candidato começaria em breve, e ele deveria se preparar bem. O corpo do protagonista começou a se dissolver em fluxos de energia, após o que ele entrou no portal, dizendo que estava indo para o mundo interior. Ele e outros candidatos se encontraram a bordo de um avião que estava voando em meio a uma tempestade. A voz de um comissário de bordo ecoou pelo avião, saudando todos os passageiros e dizendo que ele era um comissário sênior com inteligência artificial e os acompanharia durante o voo. Ao ouvir a voz, o protagonista abriu os olhos e soltou o cinto de segurança, pensando que a missão de teste aconteceria no avião, o que o deixou nostálgico, já que desde o surgimento da torre, o céu havia se tornado uma zona proibida para a humanidade. Vozes assustadas de outros candidatos eram ouvidas dos assentos próximos. Entre eles estavam Van Kim, o secretário presidencial, Avei, um programador sênior, e J, um condenado à morte. Detento e Mababa, um velho aposentado. O comissário de bordo disse que, ao passar por uma zona de nuvens de tempestade sobre o mar, o fuselagem poderia experimentar graus variados de turbulência. No geral, ninguém morreria, então não deveriam entrar em pânico. Por vontade do destino, 5 estranhos embarcaram no voo 444. A voz chiou e o avião tremeu. Depois, o comissário anunciou que lamentava informar que o incidente esperado já havia ocorrido. Poderiam todos os 5 morrer de uma forma trágica e emocionante. O teste começa, e a missão principal é sobreviver. Ele sorriu maliciosamente e pensou que esse prólogo ruim soava bastante familiar para ele. Mababa se virou para os outros e perguntou se todos tinham ouvido aquela transmissão. O que estava acontecendo? Eles tinham sido sequestrados enquanto dormiam? Avei estava muito nervoso e exclamou que isso era impossível. Era um avião. E eles não usavam mais isso há 10 anos. Ele tinha apenas sentado em seu trabalho por tempo demais. Bastou um piscar de olhos, e aqui estava ele, dormindo. Gil levantou-se da cadeira, estendeu os braços para os lados e perguntou a todos se haviam escolhido sim para vir aqui. Ele estava certo. Todos os vilões morrem uma morte dolorosa, mas parecia que os céus ainda estavam ao seu favor. Ele riu alto, e a secretária presidencial cruzou os braços com uma expressão de descontentamento, dizendo que os homens realmente não podiam ser confiáveis. Eles sempre gritam quando algo acontece. De qualquer forma, não deveriam analisar a fuga primeiro? Ele anotou e pensou que essa mulher estava calma demais para alguém que havia entrado no mundo interior pela primeira vez. Ele se abaixou e disse aos outros para olharem sob seus assentos. Deveria haver um kit de primeiros socorros ali. Ele sentiu o kit, pensando que, para reduzir a dificuldade da missão para novatos, a torre preparou itens de sobrevivência para os testados. Ao abrir a caixa, viu uma faca de fruta e uma velha mochila de paraquedas.
Uma das características do voo 444 era uma mochila de paraquedas de certa idade que não havia sido mantida por muitos anos. Ao pegar as coisas, ele fixou o olhar na mochila e pensou que a sorte decidiria se o paraquedas abriria ou não. De acordo com as regras inabaláveis da torre, a pessoa que usasse isso morreria. Não era necessário para a fuga, pois era uma armadilha pela qual eles teriam que começar a se confrontar e depois matar uns aos outros. Mabea ouviu o protagonista e encontrou um kit de primeiros socorros sob o assento, dizendo que havia realmente um recipiente ali. Como ele sabia disso? Ele tinha um colete salva-vidas e uma garrafa. Ele pegou a garrafa e, ao olhar a data de validade, perguntou se a garrafa era de leite de cocô vencido. O rosto de G escureceu enquanto ele girava o colete salva-vidas e o capacete nas mãos, perguntando se aqueles malucos queriam que ele aterrissasse de cabeça. Nesse momento, o programador olhou sob o assento e segurou a cabeça, exclamando que não havia nada debaixo do seu assento. Porque ele não tinha nenhum recipiente, ele pensou que isso era irracional. Mesmo que os itens estivessem escondidos, a torre não deixaria de preparar os suprimentos. Enquanto isso, Vankin encontrou um paraquedas e alegremente anunciou a todos os outros. Todos os olhares se voltaram para ela, e ela olhou para o que mais havia em sua caixa com uma expressão despreocupada, após o que a. O programador subitamente saltou em sua direção e a agarrou pelo pescoço, exigindo que ela lhe entregasse o paraquedas, pois ele queria viver. A mulher começou a sufocar e então GGA segurou Away pela gola e o puxou para trás, arrastando-o para longe dela. Ele esfregou o nariz machucado no criminoso, chamando-o de 4 olhos com desagrado, antes de avançar sobre ele e começar a bater-lhe na cabeça, gritando que o paraquedas era dele. Eon, por sua vez, se aproximou de Vankin e pegou o paraquedas dela, pensando que essa mulher estava calma demais desde o início. Assim que soube que havia um paraquedas em sua caixa, imediatamente contou a todos. Ela deliberadamente provocou uma discussão e uma briga, bastante cruel. Mas que benefício ela tiraria disso? Ele se aproximou de Chá e perguntou se ele tinha um paraquedas, oferecendo-lhe o seu. Após essas palavras, ele entregou a mochila, e o criminoso a pegou, confuso, pensando que quanto mais rápido se livrasse dessa batata quente, melhor. O criminoso sorriu e perguntou se ele queria se mostrar como um herói destemido, e disse que iria cooperar. Logo depois, ele abriu a porta e saltou do avião, rindo alto e dizendo que hoje o vento estava bastante barulhento. Restava apenas um último paraquedas, e eles poderiam lutar por ele com calma. Elna observou o criminoso ir embora com um sorriso, pensando que era a primeira vez que ele encontrava alguém pronto para correr em direção à morte com um sorriso no rosto. Contudo, ele sabia que não poderia haver um beco sem saída absoluto nesta missão, já que não havia socorristas no avião. A única opção era ir para a cabine de comando. De repente, um homem caiu do assento bem na frente de seus pés, o que o assustou. Então há mais um aqui, exclamou ele surpreso, pensando que, de acordo com a transmissão, havia apenas 5 pessoas no voo, mas então apareceu uma sexta. Seu olhar se encheu de suspeita, e ele começou a pensar que algo mais havia se infiltrado entre eles. Ao procurar debaixo do assento, ele encontrou um colete salva-vidas e um martelo de resgate comum. O colete se ajustava firmemente ao corpo, era de alta qualidade e vestível. Mesmo que um cadáver caísse no mar com ele, flutuaria. A descrição do martelo de resgate indicava que era apenas um martelo comum, útil apenas para derrubar janelas ou portas. Elm voltou seu olhar para o cadáver da sexta pessoa, pensando que, já que a torre havia preparado adereços para ele, esse perdedor também deveria ser um dos participantes do teste. Será que esta tarefa realmente é para novatos? Ponderou. Um dos participantes foi morto e substituído por outra pessoa. O homem de óculos não tinha um container sob o assento, e a mulher estava calma demais para alguém que estava no mundo interior pela primeira vez. Qual deles era o assassino? Enquanto isso, Vankin tentava arrancar o paraquedas das mãos do velho e exclamava: "O que está fazendo? Este paraquedas é meu." O homem a chamou de pirralha e perguntou se ela não tinha respeito pelos mais velhos. "Você não deveria ceder o paraquedas para mim?" provocou. Ele a empurrou, fazendo-a perder o equilíbrio e colidir com Eon, que, então, virou-se para ela. Vankin agarrou suas roupas de forma suplicante, pedindo-lhe que pegasse o paraquedas de volta.
pois era sua única chance de escapar. Ele permaneceu em silêncio, pensando: será que ela realmente desistiria tão facilmente? Se algo der errado, então há demônios envolvidos, e ela provavelmente é um deles. Com um gesto de mão, ele a jogou de lado e pegou o martelo, pensando que ela era uma péssima atriz. Era evidente que ela queria incitar uma luta entre eles para que se matassem por um paraquedas inútil. Caída no chão, Vankin suspirou, dizendo que estava com dor. Enquanto isso, o MC acertou a porta da cabine com o martelo e pensou que, de fato, era um martelo comum. Empurrou a porta deformada de lado, e Vankin estendeu a mão. Estendeu a mão para ele, dizendo que estava indo na direção errada. Ele a ignorou e entrou na cabine de comando, vendo os corpos dos pilotos e o painel de instrumentos em chamas. Nesse momento, a comissária anunciou que o candidato a apóstolo número 939 havia morrido e restavam 7 minutos antes da queda do voo. El notou uma bolsa na parte de trás do assento do piloto e pensou que a mochila de paraquedas fosse uma armadilha, mas aquela era apenas para fuga. Havia uma nova mochila de paraquedas pendurada atrás, com garantia de qualidade e uma probabilidade de abertura de 100%. A segurança de vida do piloto precisava ser garantida, certo? O MC pegou a mochila, enquanto Mabou, nesse momento, colocou um paraquedas e abriu as portas, dizendo que, embora fosse velho, ele era sábio. Esse pirralho ainda não está maduro o suficiente para lutar comigo. Despediu-se dos outros. De repente, a voz de Elm foi ouvida, perguntando se ele não havia escutado o aviso de morte. O velho parou e olhou para Elm, que lhe mostrou a mochila e perguntou quem ele achava que havia morrido. Mabou imediatamente entendeu o que estava acontecendo e pensou que o pirralho estava morto. Será que havia algo errado com o paraquedas antigo? Ele fechou a porta e sentou no chão, exalando aliviado, dizendo que foi por pouco. Enquanto isso, o programador segurou a cabeça e começou a xingar aquele idiota impiedoso, dizendo que sua cabeça estava prestes a explodir. Ele olhou ao redor e, ao notar o paraquedas nas costas do velho, entrou em estado de choque. Logo depois, levantou-se e correu em sua direção, ordenando que lhe entregasse o paraquedas. O velho ficou nervoso e gritou, dizendo para ele não se aproximar, que ele lhe daria o paraquedas de graça. Mas o programador não o ouviu. Como se estivesse enlouquecido, continuou insistindo até que saltou sobre o velho, fazendo os dois caírem para fora do avião. Mesmo assim, ele tirou o paraquedas das costas do idoso e riu alto, dizendo que finalmente o tinha conseguido. O velho, por sua vez, começou a chorar, estendendo a mão para ele e gritando que não queria morrer. Vankin aproximou-se do protagonista e o abraçou por trás, sorrindo, dizendo que parecia que ele havia encontrado um paraquedas seguro. Pediu que a levasse com ele. Ele perguntou se foi ela quem matou o sujeito de teste na primeira classe e depois roubou a caixa do 4 olhos. Ele se virou e a agarrou pelo pescoço, dizendo que, se alguém suspeitasse que havia uma pessoa a mais entre eles, o único a ser suspeito seria o 4 olhos. Ele a empurrou para o chão, inclinando-se sobre ela, disse que ela havia preparado cuidadosamente 2 camadas de backup, mas, infelizmente, ele estava muitas camadas acima dela. Ela estava anormalmente calma para alguém que havia entrado no mundo interior pela primeira vez, e sua vontade de sobreviver estava no fundo do poço. Ela sorriu e disse que não era ruim um novato como ele ter descoberto seu truque. Parecia que ela deveria tê-lo eliminado logo no início da missão, depois de se revelar. Ele se afastou, e sua voz mudou, perguntando se ele estava pensando em fugir. Uma névoa começou a girar ao seu redor, e ela, assumindo sua verdadeira forma, agarrou-o com tentáculos que cresceram de sua boca e de seu estômago, dizendo que o tinha capturado. Puxando-o para mais perto, lambeu os lábios e disse que o devoraria lentamente, pedaço por pedaço, e o incentivou a gritar o mais alto possível, pois queria aproveitar o processo. A comissária informou que os candidatos números 897 e 1,2 haviam morrido, e o MC disse que ela, afinal, era uma morta-viva. Corria o boato de que eram apóstolos que morreram no mundo interior, almas inquietas presas nas torres, cheias de rancor, e que se tornavam mortos-vivos, especializados em atrapalhar o caminho dos apóstolos e caçá-los. Ele usou a habilidade de ocultação da respiração,
e o sistema informou que a sensação de sua presença foi reduzida em 40% para Wang. Os olhos de Xing se arregalaram quando ele desapareceu de repente do local, e ela exclamou: "Onde ele está?" Começou a olhar ao redor, e ele perguntou se ela estava insinuando que ele planejava fugir. Ela percebeu que ele estava bem à sua frente, e, em seguida, ele avançou sobre ela, girando a faca e exclamando, o que a fez pensar que eu estava planejando fugir. Segurando o cabo da faca com mais força, ele balançou a mão, e a lâmina passou bem diante da garganta da morta-viva. Embora ela conseguisse evitar o ataque, sorriu e disse que era impressionante que um novato tivesse tais poderes. No entanto, ela o alertou para não esquecer que, no passado, também foi uma apóstola, e que ele não era o único com habilidades ali. Uma bola de energia se acendeu em sua mão, que ela lançou contra ele, mas ele conseguiu se defender, cerrando os dentes. Ela abriu os braços, sorrindo, e disse que, comparado às habilidades dele, o seu fortalecimento corporal estava em outro nível. Ela podia fortalecer cada músculo e osso do corpo, o que, em outras palavras, lhe conferia um corpo imortal. O protagonista recuou, pensando que não queria arriscar, mas que teria que despedaçá-la de alguma forma. Com isso em mente, ele avançou novamente e, assim que aterrissou, balançou a faca e a cravou nela, fazendo-a exclamar. Ele tinha uma segunda habilidade esse tempo todo. Acontece que, ao atacar, ele havia usado a habilidade lâmina de vibração, que, ao vibrar continuamente, causa ressonância, destruindo a estrutura original do objeto. Ele começou a atacar novamente, e ela exclamou que aquilo era impossível. Como um novato que acabou de entrar no mundo interior poderia ter duas habilidades ao mesmo tempo? Ele respondeu que era porque ele mesmo as havia criado. Avançando, ele pensou que, após a reencarnação, havia perdido as habilidades adquiridas na torre, mas as técnicas de combate aprendidas em centenas de batalhas ainda estavam gravadas no fundo de sua memória. Ela parou o golpe e exclamou: "Ele está brincando comigo? Não me importo com seus truques, o resultado será o mesmo. Eu tenho um corpo imortal." Disse que só sentia cócegas com seus ataques. Ignorando suas palavras, ele apertou o cabo da faca com uma expressão séria. Ela perguntou se ele não a ouviu. "Você gosta tanto assim de me fazer cócegas?" Levantando os braços, ela revelou o corpo para ele, lambendo os lábios e dizendo para ele tentar com mais força, pedindo para que a fizesse sentir um pouco de dor. Ele ofegou após tantos golpes, e a faca em sua mão se desfez. Ela perguntou por que ele havia parado, zombando de que alguém como ele só sabia falar, e que ela não sentiria nenhum prazer em caçá-lo. Então, avançou em sua direção, gritando que aquilo era decepcionante, chamando-o de um pedaço inútil de lixo, e dizendo que ele poderia ir para o inferno junto com sua mãe. Ele deu um sorriso irônico e perguntou se ela não havia percebido ainda que os incontáveis golpes e choques haviam feito o corpo dela rachar completamente. Então, ele apenas ativou o que restava. Apontou para ela com um sorriso, e as rachaduras em seu corpo se expandiram, fazendo-a ficar nervosa e exclamar: "Como isso é possível? Eu tenho um corpo imortal, como posso perder para um novato?" Ele colocou as mãos nos bolsos e respondeu que, se ela realmente tivesse um corpo imortal, não teria se tornado uma morta-viva. O corpo dela começou a evaporar, e sua cabeça caiu no chão, mas ela não se preocupou com isso. Sorriu e perguntou se ele achava que tinha vencido, mas a verdade é que ele não havia vencido. "Todos aqui são seus brinquedos. Um dia você morrerá, e eu estarei esperando por você do lado de dentro", disse ela, rindo. Ele levantou o pé e esmagou a cabeça dela, silenciando-a, dizendo que não tinha tempo para ouvir suas falas. O sistema informou que a morta-viva de rank superior havia sido destruída, e ele recebeu 800 pontos de caos. A comissária informou que restavam 3 minutos antes da queda do voo 444. Enquanto isso, o MC colocou um paraquedas e, abrindo as portas, pensou: o que são pontos de caos? Ele saltou, e o nariz do avião começou a pegar fogo atrás dele enquanto ele caía. Ele pensou que já havia matado os mortos-vivos antes, mas nunca tinha ouvido ou visto nada como isso. O avião caiu na água e o sistema relatou que o candidato 110 havia completado a missão principal. Sua conclusão foi classificada como de nível S e seus atributos aumentaram em 0,8.
Ele também recebeu um bolso espacial, uma função de comunicação e seu status foi atualizado para apóstolo de primeiro nível. A contagem das recompensas pelos pontos de morte começou. Ele recebeu 5% pela dificuldade e um bônus de avaliação de 25%. No total, ele ganhou 1.300 pontos de morte e um item, um martelo de resgate, além de uma habilidade chamada concussão mental. Seu nível subiu para 4. O corpo do anfitrião entrou em modo de recuperação. A recuperação foi concluída. Ele voltou ao mundo real. Um dia depois, a polícia chegou à casa de seu ex-amigo. Sujon relatou que o nome da vítima era Xiaoan, de 18 anos, estudante do terceiro ano da escola Xing Xing. Os pontos totais de atributos na entrada eram 10. Ele olhou para a líder Gu e disse que ela estava um pouco pálida. Ele suspirou e leu novamente as informações da vítima, dizendo que era um talento promissor. Jingan, a líder da equipe do Departamento de Inspeção Conjunta, levantou a mão e mandou que ele fosse direto ao assunto. Ele obedeceu à ordem e disse que a vítima morava sozinha. De acordo com a investigação preliminar, as manchas cadavéricas no corpo do falecido já haviam se espalhado, portanto, o tempo estimado de morte foi entre as 19 horas e o amanhecer. Não havia sinais de luta ou de arrasto do corpo na cena, e as manchas de sangue eram contínuas. A garganta foi cortada com um único golpe mortal de faca. Além disso, nenhuma outra evidência foi encontrada, e mais circunstâncias específicas só poderiam ser esperadas durante a investigação subsequente. Parecia que o assassino estava preparado, muito provavelmente um profissional. Ela se virou para o restante da equipe e ordenou que procurassem minuciosamente em todos os cantos. Era impossível para o assassino esconder suas pegadas perfeitamente. Eles obedeceram à ordem. E então ela se voltou para seu colega e perguntou quem havia relatado o incidente. Sun se virou e respondeu que foi o colega de classe do falecido, que estava logo ali. Ela seguiu o olhar dele e viu um estudante do ensino médio respondendo às perguntas do investigador. Ela se aproximou dele, cruzou os braços sobre o peito e perguntou qual era o seu nome. Ele lhe disse o nome e ela perguntou qual era o seu gênero. Ele ficou ligeiramente surpreso e permaneceu em silêncio. Após uma breve pausa, ele levantou uma sobrancelha em surpresa e perguntou se ela estava na idade em que era difícil distinguir um homem de uma mulher. Ela o interrompeu, dizendo para parar de falar besteiras e responder à pergunta. Ela pensou que Xia Yang era o único filho do presidente da Yan Medical Equipment Limitada. A vítima não era uma pessoa comum. Ela se aproximou mais, ao notar que ele desviou o olhar, perguntou se ele não conseguia olhá-la nos olhos, insinuando que sua consciência o estava atormentando. Ele apontou para o homem que estava ao lado dele e disse que tudo o que ela estava lhe perguntando já havia sido perguntado por esse homem. O homem sorriu e entregou o protocolo ao diretor Gu, dizendo que havia registrado todo o depoimento. O falecido não compareceu à escola naquele dia, muito semelhante à situação da vítima. Por conta disso, eles se tornaram amigos próximos, a ponto de saberem as senhas das casas um do outro. Ela começou a verificar os documentos, e o estudante perguntou se podia ir. O homem concordou e acrescentou que o assassino era, muito provavelmente, um profissional altamente perigoso, e que ele deveria avisar caso se lembrasse de qualquer coisa que pudesse ajudar a identificar o criminoso. Ele esperava que o jovem não saísse da cidade e cooperasse até que o assassino fosse encontrado. Isso tudo era para sua própria segurança. Deixá-lo sob proteção seria o melhor que poderiam fazer. MC concordou e foi para casa, pensando que já havia resolvido as impressões digitais e as gravações de CCTV no dia anterior. Em 4 anos, o mundo passará novamente por grandes mudanças. O fim do mundo chegará, e cadáveres vagarão pelas ruas. Os monstros que se escondem na sombra se aproveitarão dos desastres naturais para começar a matar seus próprios semelhantes. Desta vez, o processo será acelerado, enviando todos esses traidores para o outro mundo, um por um. Logo chegou a noite, e assim que o sol se pôs, o MC voltou para casa. Ele foi imediatamente recebido pela inteligência artificial Ava, que o informou que hoje é 9 de julho de 2121. Ele foi até uma enorme tela holográfica e disse que Xiao Yan estava morta, o que significa que ela deve estar segura. Em breve, ele verá a Molly. Ele se virou para Ava e pediu para que ela fizesse um café e adicionasse meio grama de sal, lembrando-a de não esquecer de aquecê-lo. Enquanto esperava o café, ele pegou o telefone e pensou que,
Com a queda dos satélites, as redes sem fio que cobriam o mundo todo também desapareceram. No lugar delas, agora existe uma única rede local em toda a cidade, coberta por uma torre de transmissão. Ela se tornou tão grande que os cabos subterrâneos espalhados foram apelidados de Skyweb número 1. Agora, a internet e o correio estão conectados à Skyweb, ou seja, às fibras óticas. Para ligar para Molly, ele inseriu a senha no telefone 2 vezes e foi notificado que a senha de terceiro nível era por áudio. Ele deveria pronunciar a senha com um volume acima de 80 decibéis. A senha era: "Eu sou uma entidade não única." O rosto de Ellen escureceu, e um sorriso nervoso surgiu em seu rosto quando o sistema do telefone pediu que ele pronunciasse a senha audível o mais rápido possível. Caso contrário, ele seria permanentemente colocado na lista negra de assinantes. A contagem regressiva começou. Ele disse, constrangido, que era uma entidade não única, e o sistema notificou que ele pronunciou a senha com o volume de 56 decibéis. A entrada estava incorreta, o volume não foi suficiente. O sistema pediu que ele repetisse a senha após o sinal sonoro. O protagonista exclamou alto, pensando que aquilo não poderia ser mais vergonhoso. Ele, desconfortável, gritou a senha novamente, e o sistema informou que a entrada foi bem-sucedida. Molly atendeu a ligação. Ele atendeu a ligação e perguntou quem era. Ele não respondeu e pensou que finalmente tinha ouvido a voz dela novamente. Disse que ela ainda não o conhecia nesta era. Ela permaneceu em silêncio, após o que ele explicou tudo. Depois de ouvi-lo, ela pediu que ele provasse, e ele respondeu chamando Ad Moming Ming. Ela exclamou que esse apelido vergonhoso de infância foi dado por sua falecida avó, e que nunca contou a ninguém sobre isso. Nenhuma alma viva deveria saber disso. Ela disse para ele lhe dar o endereço imediatamente, e ele perguntou: "Então, você acreditou em mim?" Ela não respondeu e, insatisfeita, mandou que ele desse o endereço. Depois de terminar a ligação, ele se recostou no sofá e disse que, assim que lhe desse o endereço, ela estaria lá às 22 horas. Aproveitaria esse momento para verificar seu status e estatísticas. Ele abriu o painel do apóstolo e várias janelas do sistema apareceram à sua frente. Ele notou algo interessante em uma delas. A janela de status mostrava suas estatísticas e seu poder espiritual atual. Ele tinha 550 de poder espiritual, 2 pontos em força, 3,3 em agilidade, 5,5 em psique, 7,1 em força de vontade, 3,9 em sorte e 2,5 em carisma. Ele perguntou se a sorte era um atributo imutável, já que ele havia acabado de completar uma missão, então por que os atributos estavam diminuindo em vez de aumentar? Ele suspirou e decidiu não pensar nisso por enquanto, dizendo que o atributo carisma não tinha nada a ver com aparência, e quanto à sorte, sempre fora algo imprevisível. Ele abriu a descrição de sua nova habilidade, Choque Mental. Era uma habilidade de nível B que consumia 200 de poder espiritual, fazendo um alvo a até 200 metros de distância ficar tonto. A eficácia da habilidade dependia diretamente das características do alvo. Ao ler a descrição, ele pensou que, claro, as habilidades criadas não eram exibidas no painel. O sistema relatou que o módulo de desastre natural reconheceu as habilidades disponíveis para aprimoramento. Ele queria substituir a habilidade do módulo danificado com um aprimoramento subsequente. Ele concordou, e o sistema relatou que 500 pontos de caos foram gastos. Restavam 300 pontos. A ocultação da respiração foi aprimorada para Seguindo a Sombra. O MC pensou que agora entendia por que não havia recebido pontos de caos por matar os mortos-vivos em sua vida passada. Eles eram necessários para melhorar as habilidades no módulo de desastre natural. Após o aprimoramento, a diminuição no sentido de presença aumentou de 40% para 70%. Se ele aumentasse o nível mais uma vez, seria o mesmo que ativar o modo fantasma. Agora, Seguindo a Sombra consumia 3 pontos de poder espiritual por segundo. Ele ordenou que o sistema aprimorasse essa habilidade, mas o sistema informou que não havia pontos de caos suficientes para realizar o aprimoramento. Então, ele decidiu aprimorar o Choque Mental, mas o sistema novamente relatou a falta de pontos. Ele sorriu e pensou que, se não havia pontos de caos suficientes, bastava ganhá-los. O mais importante era que ele descobriu que, após o aprimoramento, um novo aprimoramento ficava disponível.
Ele viu um fragmento de habilidade flutuando na frente de seu rosto e pensou que, após investir uma nova habilidade no módulo de desastre natural, a habilidade existente anteriormente foi destruída e transformada em um fragmento. Ele clicou nele, e uma janela do sistema apareceu diante dele. O sistema mostrou que faltavam 2 fragmentos para criar a habilidade. Após sair do sistema, ele se recostou no sofá e disse que, se conseguisse mais 2 fragmentos, poderia criar uma nova habilidade e ficaria rico. Quantas habilidades um enorme conjunto de habilidades inatas do módulo de desastres naturais poderia lhe conceder? De repente, ele deixou o telefone cair de suas mãos, e ele foi ao chão, quebrando-se. O MC pensou que sua sorte estava realmente indo de mal a pior. Ele se abaixou para pegar o telefone e, naquele momento, ouviu uma batida na porta. Enquanto caminhava até a porta e verificava o telefone ao mesmo tempo, comentou que ela estava 2 minutos atrasada. Assim que abriu a porta, imediatamente viu a perna de uma mulher em sua direção, mas conseguiu desviar a tempo e arrancou a faca das mãos de Molly, dizendo que parecia que ela já havia desenvolvido o hábito de acertar as pessoas no rosto. Chegar a esse ponto de chutar as pessoas no rosto é uma doença que precisa de tratamento, ele brincou. Molly entrou na casa e se sentou no sofá, dizendo que não se importava com quem ele era, mas se ele a chamasse por aquele nome de novo, ela jurava que iria pisoteá-lo até a morte. Seu rosto escureceu, e ela acrescentou com um sorriso sarcástico que faria isso com toda a crueldade possível. Ele lhe entregou uma caneca de café quente e respondeu com um sorriso que acreditava prontamente nisso. Pensou, não é apenas um apelido de infância. Por que ela se sente tão irritada com isso? Molly pegou a caneca e, colocando óculos especiais, analisou a composição da bebida. O sistema informou que os principais ingredientes eram água, cafeína e ácido tânico, e que não continha substâncias nocivas, então ela podia ficar tranquila. Pequenas bombas inseticidas estavam prontas para detonar, e ela poderia ativar a explosão a qualquer momento. Essas pequenas bombas voavam por toda a casa de Ellen. Ele sorriu nervosamente, comentando que isso era digno de um gênio científico e tecnológico. Ele estava impressionado por ela ter demonstrado uma tecnologia tão avançada para a época. Ela realmente pensava que iria explodir sua casa se algo desse errado. Ele se perguntou. Ela disse para ele não tentar agradá-la. Afinal, não só aquele estranho havia conseguido descobrir o número de telefone criptografado dela, como também sabia seu apelido. Como poderia vir para um encontro desses despreparada? Molly levou a caneca aos lábios e tomou um gole de café, cujo sabor a surpreendeu bastante. Ela olhou para ele com uma expressão atônita e perguntou se ele realmente sabia qual era o sabor de seu café favorito. Ela se perguntou se aquilo era apenas uma coincidência, mas durante a ligação ele tinha dito que já se conheciam. Uma ideia surgiu em sua mente, e ela decidiu testar o convidado, perguntando quem ele era. Só não diga que veio do futuro, ela pensou. Ela considerou que, se ele fosse um viajante no tempo, seria um sujeito valioso para estudo. O MC sorriu nervosamente naquele momento e pensou que os apóstolos não tinham permissão para revelar os segredos da torre e dos mundos interiores para pessoas comuns, sob o risco de sofrerem punições terríveis. Como ele poderia explicar isso para ela? Pensando em algo, ele se aproximou e disse que era um segredo, então ela não deveria contar a ninguém. Com a aproximação inesperada, ela se assustou, novamente, quis chutá-lo, dizendo-lhe para manter distância. Ao sentir a mão dele em sua perna, ela o olhou com os olhos arregalados de surpresa. Empurrando a perna para o lado, ele se aproximou de seu rosto e disse que, na verdade, ele era um anjo invisível que a havia protegido todo esse tempo. Ele apareceu apenas agora para pedir algo em troca. Ela exclamou que pensava que ele era apenas um objeto de estudo e perguntou se ele havia decidido enganá-la. Ele deu um passo para trás e cruzou os braços sobre o peito, perguntando se ela não acreditava nele. Ela respondeu exaltada que só um idiota acreditaria nisso. Estamos em 2121 e você está me contando coisas românticas sobre viagem no tempo desde 2021? De repente, ele desapareceu no ar, e ela saltou do sofá, soltando um palavrão de surpresa. Colocou seus óculos e disse que eles não conseguiam detectar nenhuma onda biométrica. Ele simplesmente sumiu. Enquanto isso, o MC estava no próximo nível. O sistema informou que o canal para o mundo interior estava aberto, já que ele havia alcançado o 4º nível.
A transferência estava sendo feita para o quarto andar, e ele deveria se preparar. Ele pensou que o quarto nível não era tanto um nível, mas sim um indicador de sua força atual na torre. Com base na classificação geral, a torre enviava o apóstolo para o andar correspondente de seu mundo. Ele se viu em uma floresta profunda, e o sistema o deu as boas-vindas ao quarto andar. Há muito tempo, havia uma montanha envolta em névoa fantasmagórica, habitada por humanos e demônios. Eventualmente, 5 jovens caçadores de demônios vagaram acidentalmente por lá. Eles carregavam lâminas para matar demônios, trazendo uma luz fraca para a montanha da névoa fantasmagórica. Essa é a lenda desse lugar. A provação começou, e a missão principal era derrotar o líder dos demônios. Se falhasse, a destruição total ocorreria. Um lembrete amigável fechou as portas à noite. Ele sorriu e disse que o aviso do enredo ainda era o mesmo, o que era empolgante. Uma pequena silhueta apareceu entre as árvores à distância. Aproximando-se, ele viu uma menina assustada que correu em sua direção, gritando para ele fugir, pois havia demônios ali. Ele correu na direção dela, mas passou direto, pensando que matar os mortos-vivos lhe dava pontos de caos, e se perguntou quantos ele ganharia por um demônio. A menina se virou e exclamou que ele estava correndo na direção errada, pois havia um demônio comendo pessoas. Nesse meio tempo, sons de mastigação foram ouvidos perto de uma árvore seca e 2 silhuetas se aproximavam lentamente. Andy percebeu que a menina o seguia e perguntou por que ela o acompanhava. Ela abraçou os ombros, tremendo de medo, e disse que o demônio havia comido seu pai. Eles se aproximaram da árvore, e o demônio, ao ouvir suas vozes, parou de comer o cadáver e olhou em sua direção. A menina gritou de medo, e o demônio imediatamente correu em sua direção. Xiaxá gritou muito alto, e ele a pegou nos braços, perguntando se ela gritava tão alto para atrair a atenção do demônio. O monstro se aproximou e balançou sua mão. A menina exclamou: "Ele está usando uma criança como escudo? Que homem desprezível!" O protagonista usou a habilidade seguindo a sombra e, ao notar como ela o chamava, perguntou se ela não era humana. Será que ela mentiu de propósito sobre seu pai? O demônio parou em frente à menina e não a atacou, e ela olhou nervosamente ao redor, pensando onde ele tinha ido. Enquanto isso, o MC apareceu atrás do monstro e perguntou: "Então ele não está atacando elas?" Ele o esfaqueou nas costas e exclamou que eles estavam em conluio. Após seu golpe, os corvos na área ficaram agitados. Enquanto isso, 4 pessoas caminhavam pela trilha da floresta. Xenu, Mani, Lei Xunga e Vani Xunga olhavam para as pessoas ao lado deles. Contando apenas 4 pessoas, incluindo ele mesmo, Xenu perguntou: "Não deveria haver 5 pessoas aqui? Demon Hunter Missão, onde está o outro?" Enquanto isso, o sistema relatou que foi detectada uma violação durante o movimento do Apóstolo 110, as coordenadas estavam erradas, causando uma divergência da linha principal da missão. Como o Apóstolo ainda está vivo, a linha da história será reconstruída. Enquanto isso, o protagonista lutava contra o demônio. O monstro, ao virar-se, tentou acertá-lo com suas garras, mas ele se esquivou a tempo, ainda perplexo com a notificação recente. Ele pensou: "As coordenadas estão erradas durante o movimento. Ele deveria ter entrado em uma situação tão comentada. Se a sorte é baixa, a probabilidade de um erro como este ao entrar no mundo interior seria muito baixa. Não pode ser que tudo tenha dado tão errado. Deve ser que as coordenadas erradas estejam relacionadas ao modo de missão oculta rara." Seus olhos brilharam ao usar a habilidade Concussão Mental, que deixou o oponente atordoado. O demônio ficou paralisado e coçou a cabeça em confusão, e o sistema informou que a rota do Apóstolo 110 foi reajustada, instruindo-o a ir à vila mais próxima e aprender a técnica de extermínio de demônios. Aviso: a técnica não pode ser aprendida devido às coordenadas incorretas, o que impossibilita causar dano sério ao demônio. MC se aproximou do monstro com um sorriso sombrio e exclamou que ele não acreditava que não poderia matá-lo. Já havia pensado em 100 maneiras de eliminá-lo e queria tentar cada uma. O sistema pediu para que ele não resistisse de maneira imprudente e retornasse à linha principal da missão o mais rápido possível. Mas ele não deu ouvidos e derrubou o demônio no chão, começando a espancá-lo. "Não é o cérebro responsável pelas habilidades motoras?" perguntou enquanto o atacava novamente.
Ele ainda consegue se mover com o cérebro destruído. O coração também é uma fraqueza, então precisa ser golpeado mais algumas vezes. Ele se perguntou: por que os membros dele crescem de novo quando são cortados? A menina, que estava ao lado assistindo, ficou nervosa e disse: isso é uma atrocidade. Ele está louco? Ela precisava fugir, caso contrário, ele a esmagaria como uma panqueca. Nesse momento, o protagonista finalmente terminou com o demônio, e o sistema não teve escolha senão parabenizá-lo pela vitória. Como compensação, ele recebeu o título de Você é persistente demais, além de 666 pontos de caos como recompensa. MC sorriu e disse que essa era uma tarefa oculta disfarçada como um bug. Ele olhou para o monstro deitado no chão em uma poça de sangue e disse que eles fizeram um ótimo trabalho. O monstro soltou um gemido assustado em resposta. E assim que o apóstolo se levantou, o monstro correu para dentro da floresta. O sistema informou ao protagonista que o módulo de desastre reconheceu uma habilidade disponível para melhoria. Ele gostaria de substituir a habilidade por uma nova e danificada, seguida de uma melhoria. MC concordou e disse que agora havia pontos de caos suficientes para a melhoria. Depois disso, o sistema relatou que 999 pontos de caos foram gastos, e a habilidade Concussão Mental foi aprimorada para o umbigo da catástrofe. Um fragmento de habilidade foi adquirido. O sistema mostrou-lhe a descrição da nova habilidade. Ela consome 200 pontos de poder espiritual, e para ativá-la, ele precisa dizer em voz alta a frase que este mundo seja dominado pelo sofrimento. Essa habilidade coloca um único alvo à vista em um estado negativo aleatório, como confusão, movimento lento, tontura, medo, imobilização, charme, cegueira, entre outros. O efeito negativo aleatório é desencadeado com uma probabilidade de 30%. A eficácia da habilidade depende das características da psique e força de vontade do alvo. Enquanto isso, Xia Xia corria amaldiçoando mentalmente, pensando por que ela tinha encontrado esse louco, afinal, ela era uma demonia. MC rapidamente a alcançou e, ao cortá-la nas costas com uma faca, disse para ela não se apressar em fugir. Caiu no chão, formando uma poça de sangue ao redor dela. Ele, ao notar que ela não se movia, disse para ela parar de fingir que estava morta. Seu irmão demônio não morreu nem depois de várias apunhaladas, e ele só a arranhou uma vez. A garota lentamente se levantou, tremendo de raiva, e xingou em voz alta, dizendo que ele a esfaqueou pelas costas. Rachaduras apareceram ao redor de seus olhos vermelhos, e ela exclamou: eu não pareço fofo o suficiente. Completamente enfurecida, ela se levantou e rugiu, atacando ele, e ele disse: que este mundo seja dominado pelo sofrimento. O efeito de medo se manifestou no rosto da pequena demonista, e ela gritou de terror, vendo que os olhos e a boca dele haviam trocado de lugar. Ele perguntou: agora você está me perguntando isso, depois de tanto susto? Ela caiu no chão, com espuma saindo da boca, e o protagonista comentou que a característica mental dela era muito baixa. Como ela pode se chamar de demônio? No entanto, ele pensou que o jeito de ativar essa habilidade era um tanto vergonhoso. De repente, ele ouviu atrás de si o som de tecido batendo ao vento, e o sorriso em seu rosto desapareceu. Uma mulher em vestes vermelhas, chamada Nongu, estava flutuando atrás dele. Xia imediatamente recuperou os sentidos, chamando-a de mãe, exclamou que era tudo culpa dele, que a havia machucado. MC se virou e perguntou surpreso: mãe? A mulher o olhou de maneira estranha, e ele rapidamente correu para a floresta. A filha gritou que ele estava fugindo, e a mulher o perseguiu, cortando todas as árvores em seu caminho. Ele pensou que ainda não havia aprendido a técnica de extermínio de demônios, então o melhor seria fugir dessa demonia o mais rápido possível. Precisava correr em direção à aldeia no oeste a toda velocidade para estudar a técnica. Ao notar o cabelo dela atrás, que era tão afiado que cortava árvores, ele pensou que ela era muito rápida. Nesse caso, ele só teria que confirmar sua suspeita. Ele parou, e ela o abraçou, dizendo que o cheiro dele era diferente dos aldeões de primeira classe. Ele olhou diretamente nos olhos dela e disse a frase para ativar a habilidade. A demonista o soltou e ficou encarando seu rosto. O sistema informou que um efeito de charme aleatório apareceu ao usar a habilidade, e a demonista, jogando no chão,
Disse seu nome com um sorriso e o cumprimentou como seu querido marido. O herói perguntou: ela é a líder dos demônios. Omu tirou sua túnica exterior, chamando-o de marido, e colocou o pé no ombro dele de forma provocante, dizendo: primeiro você me chamou de mãe e agora de líder dos demônios? Você quer brincar de algum jogo de interpretação? Ele ergueu levemente o pé dela com a mão e disse com um sorriso: se não é você, então me deixe pegar sua filha e sair daqui imediatamente. Após essas palavras, ele a jogou de lado. Ela, rolando no chão, disse que ele era tão enérgico e impulsivo, e que a machucou. Ele a olhou com desdém e disse para parar de falar besteiras e ir embora de vez. Pensou que não tinha pontos de poder espiritual suficientes para ativar os laços da catástrofe. A demonia obedeceu às palavras de seu recém-feito marido e correu para a floresta com sua filha, que, indignada, gritou sem entender o comportamento da mãe. Enquanto isso, MC refletia que os demônios aparentemente não sabiam sobre o líder. Então quem era o mencionado na missão? Depois de algum tempo, ele finalmente chegou à aldeia, onde foi recebido por moradores alegres, gritando que outro caçador de demônios havia aparecido ali. Ele pensou que finalmente tinha chegado, mas no caminho não havia terras aráveis nem gado. Como os aldeões sobreviviam ali? Ouvindo as vozes animadas dos moradores, Lê Xanga saiu da moradia temporária, acenando com a mão para o quinto apóstolo, disse-lhe para ir até lá. Juntos, eles descobririam o que estava acontecendo com o chefe da aldeia. Ellen o notou e se perguntou por que aquele homem lhe parecia familiar. Seguiu-o para dentro da casa e, sentado perto da lareira, examinou os outros apóstolos. Um deles disse ao MC que ele foi o único a chegar atrasado à aldeia. Já achavam que ele tinha morrido. Ele riu e acrescentou que eles tiveram sorte. Xanga sentiu o aroma vindo da panela fervente e disse que aquela sopa tinha um cheiro tão agradável. Ellen também notou o cheiro no ambiente e pensou que era cera de abelha, breu, mas a mistura de aromas não vinha da panela, mas da idade avançada da aldeia. Ele voltou o olhar para o velho que estava deitado na cama, e o filho dele se desculpou com os convidados, dizendo que seu pai já havia adormecido. Ele então ofereceu-se para apresentá-los à situação ali. Sua aldeia era amaldiçoada e ficava no lado oeste da montanha de névoa fantasma. Ninguém podia sair dali, e as pessoas comuns não conseguiam entrar. Apenas caçadores de demônios, como eles, podiam entrar. A montanha era envolta em névoa dia e noite, e de longe parecia um crânio gigante, daí o nome. Os demônios se escondiam na densa floresta da montanha durante o dia e só saíam à noite. MC prestou atenção a essas palavras e pensou que parecia que os demônios tinham medo da luz do dia. O filho do chefe da aldeia continuou dizendo que, um pouco mais afastado da aldeia, havia um lugar cercado por uma névoa mais escura, parecida com tinta. Antigamente, havia muitas pessoas na aldeia que não acreditavam em demônios, mas, quando tentaram sair, foram engolidas pela névoa negra, e nem os ossos restaram. Com o tempo, ninguém mais ousava se aproximar da névoa negra, e a amaldiçoaram de névoa fantasma canibal. MC pensou que isso devia ser o limite deste mundo. Os demônios não sabiam da existência do líder dos demônios e também deixavam a aldeia, estabelecendo um limite para sua própria existência. De repente, Xanga, que estava sentado ao lado dele, exclamou que não conseguia mover a mão direita. Ele tentou tirar a mão do punho da espada dragão da chama negra e perguntou se a espada estava chamando sua mão para usá-la, se já estava sedenta por sangue de demônio. Ele se levantou subitamente e pediu à espada para se acalmar, dizendo que ainda não era a hora. Ele não permitiria que a espada causasse tumulto naquele mundo, mas, quando o momento chegasse, ele a liberaria e juntos se livrariam dos demônios. Durante essa cena, uma música de fundo épica tocava. Era sua habilidade que dava um bônus às características fora de combate. Manny bateu palmas, entusiasmada, disse que ele era bonito, como era esperado de seu G. O filho do chefe da aldeia exclamou feliz que agora tinha um caçador tão poderoso que a aldeia estava salva. Ellen, junto com os outros caçadores, permaneceu em silêncio, e de repente se lembrou de que Lega era um ator do segundo ano do ensino médio. Ele sempre aparecia com efeitos especiais musicais. Ellen o conhecia de sua vida passada. Todas as suas habilidades estavam ligadas a efeitos musicais, e ele não tinha utilidade em uma luta de verdade. Exceto por performances,
Ele não conseguia fazer mais nada. Ele se virou para o filho do chefe da aldeia e perguntou, já que eles não podiam deixar a aldeia, como sabiam da existência dos caçadores. Ele pensou que nunca mencionou a técnica de extermínio de demônios durante todo esse tempo, o que significa que ele não é um NPC-chave para obtê-la. O homem respondeu que, na verdade, muito antes de eles chegarem, 3 caçadores vieram até eles. Um deles até ficou na aldeia. Durante a campanha, expuseram-se a perigo mortal. Como resultado, 2 deles morreram. O único que conseguiu sobreviver perdeu todo o seu espírito de luta e abandonou seus deveres e missão como caçador de demônios. MC perguntou se ele poderia apresentá-los a ele. O filho do chefe da aldeia concordou e pediu que o seguissem com um sorriso. Depois disso, saíram e se aproximaram de uma casa distante. Ele bateu na porta, e de dentro da casa veio a tosse de um velho que perguntou quem estava ali. O rapaz respondeu, um pouco nervoso, que alguns jovens caçadores de demônios tinham vindo vê-lo. O velho permaneceu em silêncio, e uma névoa negra começou a surgir da casa, mas parecia que ninguém notou. O velho caçador tossiu várias vezes, riscando um padrão com o pé sobre o crânio, disse que aqueles diabinhos nem tinham aprendido a técnica de exterminar demônios, como poderiam ser chamados de caçadores. A porta se abriu, e ele olhou para a entrada, dizendo que, mais cedo ou mais tarde, todos eles morreriam naquela montanha. Os rapazes ficaram nervosos à primeira vista, e Manny disse que ele parecia assustador e que estava com medo. Ellen entrou e, sem se intimidar com a aparência do velho, colocou a mão em seu ombro e perguntou. Ele queria dizer que conhecia essa técnica. Uma janela do sistema apareceu na frente dele, informando que o lendário caçador de demônios à sua frente era Nazu. Depois disso, ele pensou que, após tocá-lo, surgiram informações introdutórias. Parece que esse velho caçador foi uma vez um apóstolo, e agora ele era apenas um NPC neste mundo. Notando uma lâmpada próxima, ele cheirou e sentiu o óleo. O mesmo aroma emanava do demônio que ele tinha encontrado antes. Agora, tudo fazia sentido para ele. O velho jogou uma pilha de livros no chão, e os apóstolos, ao folheá-los, perguntaram: isso é uma técnica secreta dos demônios? Manny ficou nervosa, olhando para a capa, e Nazu voltou ao seu trabalho e disse que eles conseguiram o que queriam, então que fossem embora. Depois disso, eles saíram, e as portas se fecharam com força atrás deles. Xanga suspirou, descontente, e disse que aquele velho tinha um temperamento terrível. Ouvindo sons de algo sendo mastigado atrás dele, ele se virou e perguntou a Shinji o que estava fazendo. Ele mostrou-lhe o ensinamento secreto de exterminar demônios, perguntou o que ele estava comendo e ofereceu um pouco a Xanga, que ficou chocado ao ler o título da capa, e Ji lhe estendeu o livro novamente, rindo satisfeito, perguntando se ele também ia comer. O rapaz agarrou a cabeça e exclamou que ele estava comendo um livro. Ele estava completamente louco. A propósito, porque eles pegaram a técnica secreta dos demônios selada em preto, enquanto ele pegou a técnica secreta de extermínio de demônios selada em vermelho. Enquanto ele repreendia o companheiro, Manny se virou nervosamente e disse que todos haviam deixado a aldeia, incluindo o filho do chefe, e as portas de todas as casas estavam trancadas. Uma névoa começou a se espessar ao redor deles, e Tian o perguntou se ela tinha esquecido o que o filho do chefe da aldeia disse anteriormente. Durante o dia, todos os fantasmas se escondem na floresta escura nas montanhas. Se completou por ela, dizendo que à noite eles saem. Ao ouvir isso, Xanga ficou com medo e perguntou nervosamente se a missão deles também não era matar o líder dos demônios. Ele teve sorte que era uma missão em grupo, então seria mais difícil para eles se machucarem individualmente. Inesperadamente, Tian o avançou rapidamente, desembainhando sua espada e se dirigiu para Ellen. E, logo depois, o sangue jorrou quando ela cortou a cabeça do demônio que apareceu atrás dele. Ele se abaixou rapidamente e pensou: essa garota tentou salvá-lo ou matá-lo junto com o demônio com esse ataque inesperado. De costas para o chão, ele caiu de joelhos, e ela, ao notar isso, decidiu zombar, perguntando se ele queria pedir sua mão em casamento. Mesmo que fosse por gratidão por tê-lo salvado, ela ainda não se casaria com ele. Naquele momento, o MC lembrou que seu carisma era de apenas 2.5, o que o deixou desconfortável. De repente,
O livro em suas mãos evaporou e o sistema o parabenizou por aprender a habilidade passiva da técnica de extermínio de demônios. Uma janela com a descrição se abriu diante dele. Era uma habilidade de rank que permitia ver o ponto fraco dos demônios para eliminá-los. Após o abate, uma aura demoníaca podia ser acumulada. A habilidade estava disponível apenas naquele mundo. De repente, os olhos de Tanu se arregalaram de surpresa ao ver a enorme silhueta de um espadachim atrás do MC, e ela ficou paralisada no lugar. O protagonista, controlando a silhueta, avançou rapidamente e cortou a cabeça do demônio com sua espada. Ele passou pela garota e se dirigiu ao corpo, perguntando se agora ela queria se casar com ele. Ela não conseguiu encontrar palavras para responder. Nesse momento, ele olhou para a janela do sistema, que informava que um demônio adulto havia sido derrotado, adicionando uma unidade de aura demoníaca. Ele recebeu 23 pontos de caos e um pedaço de carne. Focando-se na última recompensa, ele pensou que tudo estava conforme o esperado. Aqui estava uma fonte de alimento para os aldeões. No passado, os NPCs eram caçadores de demônios, caçando-os para se alimentar. Demônios comiam pessoas, e as pessoas comiam demônios. Xanga se aproximou nervosamente do cadáver e perguntou: "São esses os demônios?" Mene apertou mais forte a mão dele e virou-se dizendo que havia muitos demônios na névoa. Ao ouvir isso, os outros apóstolos olharam ao redor e viram milhares de olhos vermelhos olhando para eles. Xanga ficou nervoso e disse que eram muitos para contar. Ele pensou que sua habilidade só era boa para enganar pessoas, sem combate real, então teria que usá-las. Ele ativou a habilidade de BGM, balançou sua lâmina e disse para ouvirem-no. Agora que o inimigo era tão numeroso, eles deveriam se unir e lutar de volta. Que seguissem seu comando, dividindo os demônios igualmente entre eles. Ele pensou que havia silenciosamente assumido uma posição de comando segura, salvando sua imagem e fortalecendo sua liderança. Que gênio ele era! Mas, naquele momento, apenas Mene e eu permanecemos ao seu lado, e disseram de maneira constrangedora que todos já haviam fugido. Ele ficou muito surpreso, e ao ver os demônios avançando para atacar, gritou alto que eram todos covardes. Enquanto isso, o protagonista balançava sua espada, cortando vários monstros ao mesmo tempo em seu caminho, e mentalmente pediu desculpas a Xanga, pensando que sua habilidade inútil só poderia ser usada como isca. Ele fez o melhor que pôde, era um bom sujeito. Mas, agora, o MC tinha coisas mais importantes a fazer do que matar demônios. Enquanto continuava correndo, de repente ouviu a voz de Junho dizendo que ele tinha chegado. Ellen perguntou se ele estava esperando por ele. Ele ficou surpreso e pensou: será que ele estava realmente pensando a mesma coisa? Será que ele estava fingindo ser idiota o tempo todo? Jinji olhou para a enorme pedra à sua frente e, chamando-a de amiga, disse que muitos anos haviam se passado desde que se encontraram. Ele golpeou a pedra com sua lâmina e exclamou que naquele dia os céus julgariam o desfecho da batalha. O protagonista ficou em silêncio, observando-o enquanto ele atacava novamente e destruía sua espada, exclamando que isso era. Mas ele não deveria subestimá-lo. Ele usou ambos os punhos contra ele. Incapaz de assistir a isso por mais tempo, ele afastou-se e cobriu o rosto com a palma da mão, dizendo que tinha imaginado demais. Ele correu, pensando que todos haviam esquecido o detalhe mais importante. A condição para passar por este mundo era derrotar o líder dos demônios, não os próprios demônios. Não havia limite de tempo para essa missão, então também organizaram um NPC para fornecer técnicas de extermínio de demônios. Havia uma grande probabilidade de que os demônios ficassem cada vez mais fortes a cada noite. Se não encontrassem o líder, seriam eliminados mais cedo ou mais tarde. Ele pensou que o verdadeiro significado estava na frase da missão principal. Em caso de falha, tudo seria destruído. Como o demônio de vermelho ainda não havia encontrado o líder, ele só poderia esperar por uma camada de névoa negra na fronteira da localização. Descobriu-se que o único lugar onde o líder poderia estar era na área entre a montanha da névoa fantasmagórica e a fronteira. Logo, ele correu para uma nova aldeia e pensou: essa é a aldeia dos fantoches das sombras. Ao notar um rosto novo, os aldeões se aproximaram com sorrisos, e um deles disse aos outros para olharem: um jovem caçador de demônios havia chegado. Fazia muito tempo que não viam alguém assim.
Os protagonistas observaram atentamente seus rostos e perceberam que eram exatamente como os residentes da aldeia anterior. Não era só por causa dos corpos magros, roupas esfarrapadas e aparência. Ele disse, confuso, que eles não tinham medo de serem atacados no meio da noite. O velho que segurava um crânio explicou que ele simplesmente não sabia de nada. Certa vez, em sua aldeia, havia um velho caçador com as mãos cortadas que deu a cada um deles crânios esculpidos de demônios, que eram seus amuletos. Enquanto os crânios estivessem com eles, os demônios não se aproximariam. Ao ouvir isso, ele se virou bruscamente e correu de volta, e o velho, animado, chamou por ele. Enquanto isso, o protagonista começou a repassar tudo o que havia aprendido ali em sua mente. Seu rosto de repente adquiriu uma expressão surpresa e, ao ver um prédio familiar, ele parou e pensou que o conhecia. A nova aldeia parecia ser a mesma, passado, presente e futuro. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por sons de rosnados atrás dele. Os aldeões com rostos distorcidos estavam se dirigindo a ele. Ele envirou-se e usou a habilidade seguindo a sombra com um sorriso, perguntando, então, isso significa que eles são demônios, e não humanos? Sem esperar por uma resposta, ele aproveitou sua invisibilidade e avançou, atacando todos em seu caminho. O sistema informou que ele havia derrotado um demônio que não estava completamente transformado. Uma aura demoníaca foi obtida como resultado. Ele recebeu 8 pontos de aura demoníaca e 13 pontos de caos para cada morte. Após parar, ele pensou que não precisavam de uma técnica de extermínio de demônios para matá-los. No entanto, mesmo após morrerem, a aura demoníaca continuava a se acumular, o que significava que eles eram tanto humanos quanto demônios. Por isso, ele ficou muito surpreso e pensou que a causa disso era aquele velho caçador, que, ao caçar demônios, obtinha carne e a alimentava. Os aldeões, usando os crânios esculpidos, foram transformados em monstros. Enquanto pensava, os aldeões se amontoaram atrás dele novamente. E ele riu, virando-se com uma expressão assustadora e dizendo que caçá-los era o menos perigoso, o que significava que eram pontos fáceis para ele. Logo, ele voltou a matá-los, e um dos aldeões deixou cair um crânio das mãos. Nesse meio tempo, Nazu continuava a esculpir crânios e sorriu, dizendo para Suyer não se preocupar, pois os jovens caçadores seriam uma excelente presa em breve. Logo, ela não estaria mais presa naquele lugar amaldiçoado. Enquanto isso, o sistema parabenizou o protagonista, informando que seus pontos de aura demoníaca haviam atingido 10%, desbloqueando a função oculta da aura demoníaca para obter um bônus temporário de estatísticas, permitindo-lhe distribuir pontos no painel de apóstolo. O ranking foi aberto, mostrando que Shenu tinha 42 pontos, Elin estava em segundo com 100 pontos, Jinji em terceiro com 17 pontos, e Shanga e Mene estavam em quarto e quinto lugares, com 1 ponto cada. O sistema informou que o bônus temporário de estatísticas não poderia ser transferido deste mundo. Após adicionar pontos, apenas 3 atributos estavam disponíveis para aprimoramento: força, agilidade e psique. A rápida melhoria temporária das estatísticas poderia causar desconforto físico, então ele deveria ter cuidado. Observando sua janela de status, o protagonista pensou sobre o buff temporário. Iniciantes geralmente aumentam a força e a agilidade, o que pode ajudar em combate, mas o que eles não sabem é que aumentar a psique aumenta a quantidade total de poder espiritual para apóstolos que dependem constantemente de suas habilidades. Usá-la dessa maneira é a melhor garantia de proteção. Enquanto isso, uma enorme nuvem de poeira se juntou perto da pedra que Jinji estava golpeando. Shanga, fugindo dos demônios com Mene, exclamou que conseguiram escapar dos monstros que cercavam a aldeia. Ela permaneceu em silêncio, pensando que queria fingir ser uma fã boba dele para usá-lo, mas nunca pensou que isso seria tão inútil. Ouvindo passos atrás dele, Shunga parou e empunhou sua espada, dizendo que alguém estava vindo. Jinji saiu da nuvem de poeira, reconhecendo rostos familiares, e chamou por eles, correndo. Shunga exclamou, irritado, perguntando onde ele estivera todo esse tempo, pois sabia que era melhor lutar em grupo. Ao ver demônios correndo para fora da nuvem, ele xingou alto e disse à garota para correr, pois Jinji havia trazido os monstros com ele. Enquanto isso, Tien-Wu caiu na armadilha de Agao, e a filha dela, à sua frente, disse que essa caçadora era perigosa, pois matara muitos demônios sozinha.
Ela ergueu o bastão para acertá-la, prestes a atingi-la, exclamando que seria melhor esmagar sua cabeça. Nesse momento, Elin ativou sua habilidade em voz alta, e a demonista caiu novamente sob o charme, chamando seu marido e dizendo que ele estava ali. Sua filha e Tienu ficaram surpresas, e ela correu para encontrá-lo, dizendo que o serviria devidamente. Flutuando no ar, ela jogou as pernas sobre os ombros dele, e ele perguntou se ela conhecia um velho caçador de demônios chamado Nazu. Ela não respondeu e perguntou qual papel ele queria que ela interpretasse dessa vez, afirmando que poderia exauri-lo. O protagonista desferiu um golpe afiado, dizendo que essa não era a resposta. Xiaxia chamou pela mãe em medo, e ele, olhando para a demonista caída no chão, pensou que, como não havia recebido recompensa por matá-la, isso significava que ela estava viva. Nesse momento, o restante dos caçadores apareceu na clareira, e 2 deles ficaram surpresos ao ver que ele fora tão cruel com a demonista. A Gao começou a se erguer lentamente no ar, e Ellen perguntou aos companheiros por que estavam parados. Eles precisavam sair, pois a técnica de extermínio de demônios não funcionava nela. Em seguida, a demonista avançou sobre ele, exclamando furiosamente que essa já era a 2ª vez. O que ele fez com ela? Ela começou a amaldiçoá-lo e gritou que rasgaria seu corpo em 1000 pedaços. Tianu não tinha pressa em fugir e perguntou se ele estava sugerindo que eles fugissem. Um verdadeiro espadachim nunca recua diante de um inimigo. Ela pensou que sua ferida era tão grave que mal conseguia se mover, mas não poderia deixar que os outros soubessem disso. Caso contrário, poderiam aproveitar para atacá-la e pegar seus itens. O protagonista a pegou e jogou-a sobre o ombro, dizendo que ela não precisava ir. Ele pensou que suas habilidades não eram adequadas para lutar na linha de frente, mas as dela eram, tornando-a valiosa para eles. Ele correu para a floresta com seus companheiros, e Shanga exclamou: "O que ele está fazendo? Eles eram muito mais rápidos que nós." Logo, chegaram à casa do velho caçador e pararam. Shunga sorriu e disse que havia entendido tudo. Ele era muito esperto. Se não tinham a capacidade de lidar com a situação sozinhos, então deixariam que o velho caçador os enfrentasse. Eles entraram e não o viram, então perguntaram onde ele estava. O protagonista explicou que o velho lhes ensinara a técnica de extermínio, mas era a versão mais comum, adequada apenas para matar pequenos demônios. Ele esperava que o caçador aparecesse para salvá-los. Ouvindo passos altos atrás, Shanga virou-se e viu o demônio se aproximando, exclamando em pânico: "O que devemos fazer?" O protagonista respondeu que precisavam fechar a porta. As portas bateram e o rapaz exclamou animado que queria matá-los. "Acabou. Vamos enfrentá-los." O protagonista disse para ele não se preocupar, que não morreriam. Ele lembrou-se da dica que receberam logo no início: fechar as portas à noite. Ele se aproximou da cama e começou a baixar Tianu cuidadosamente, dizendo que, ao cair da noite, todos os aldeões se trancam em suas casas. Em resumo, os demônios não podem acessar casas com portas fechadas, e esse era o método de sobrevivência que os aldeões lhes deixaram para que, se algo acontecesse, pudessem escapar. Ao colocá-la na cama, ela agradeceu. Ao perceber que ele começava a desamarrar seu cinto, ficou preocupada e exclamou: "O que você está fazendo?" Ele entregou a ela um frasco e disse que era gordura de demônio, para que ela aplicasse nas feridas. Ele olhou para o frasco e pensou que havia conseguido a gordura ao matar um monstro, e agora testaria em ação. A descrição do item dizia que era gordura formada após liquefazer um demônio, que restaura lentamente os danos físicos causados. Ele decidiu aplicá-la no corpo dela e, tirando sua camisa, tocou suas feridas. Ela ficou nervosa e pediu que ele esperasse, mas ele continuou e se moveu até os pés dela. Ela segurou a cabeça e disse que estava com tanto frio, pedindo que ele apagasse a lâmpada. Ele apagou o fogo sem hesitar, e ela disse, um pouco sem jeito, que ele poderia continuar. Enquanto isso, a lua vermelha surgiu sobre a montanha, e o velho caçador Nazu estava ao lado de 2 sepulturas. Ele disse que estavam presos naquele lugar há 10 anos inteiros, pedindo paciência por mais um pouco. Os novos caçadores eram muito jovens e ainda não conheciam o verdadeiro desfecho que aconteceu com os caçadores de demônios. Os nomes Nongu e Bechá estavam gravados nas lápides. E, ao ler isso, ele arreganhou os dentes, revelando suas presas demoníacas, e disse que muito em breve eles
tomariam o lugar deles e se libertariam daquela montanha. Logo amanheceu, e todos os apóstolos ainda dormiam na casa do velho. Ao acordar, o protagonista abriu os olhos e viu o velho, como de costume, sentado na cama entalhando uma caveira, perguntando se ele já estava acordado. Caso sim, que saísse logo dali. Ele pensou quem é ele afinal. Depois disso, os outros despertaram, e Azul os expulsou da casa. Xunga coçou a cabeça e comentou que o velho ainda tinha o mesmo péssimo temperamento. Eles se meteram naquela situação por causa de uma técnica de extermínio de baixo nível, então deveriam se vingar dele. Ele perguntou se ele já havia pensado no porquê de o velho lhes dar exatamente aquela versão da técnica de extermínio de demônios. Primeiro, ele queria proteger aqueles 2 demônios. Segundo, Xunga não deixou que ele terminasse e perguntou se ele queria dizer que o velho caçador não era fraco, e por isso os levou para sua casa. Ele perguntou se eles não tinham lido a descrição das portas na aldeia. Ele foi até a porta, viu a descrição e disse que, em toda a aldeia, a única casa acessível a eles era a do velho caçador. Enquanto explicava, Tanvood se aproximou e tocou seu ombro, e ele perguntou o que estava errado. Ela, um pouco sem jeito, pediu para adicioná-la como amiga. Logo depois, uma janela do sistema apareceu, informando que um apóstolo desconhecido havia enviado um pedido de amizade. Ele aceitou o pedido, e um de seus camaradas, com os olhos brilhando de alegria, disse que ela era muito atenciosa. Ele havia esquecido completamente da função de chat desbloqueada após completarem a missão inicial. Todos deveriam se adicionar como amigos. Ele pensou que um tinha um cérebro genial e o outro era incrivelmente forte, então deveria se apressar e se tornar o líder deles. A garota o olhou com uma expressão ameaçadora e gritou para ele sair da sua frente, o que o deixou chateado, pensando se ela realmente gritou com ele e se sua atitude não mudava demais de uma pessoa para outra. Ele é um ator, e ela não gostava do jeito fofo dele. Ela se afastou deles, e ele colocou a mão no ombro do amigo e disse para não se preocupar. Ele o adicionaria como amigo e lhe diria o que fazer e como fazer. De repente, uma voz de aldeão veio do lado, gritando que ele era um herói. O aldeão correu até Xunga e pegou sua mão, dizendo que sabia que ele não ficaria parado e mataria todos aqueles demônios malditos. Ele quis responder que não era bem assim, nervoso, olhou para trás, sem ver seus camaradas, e pensou: para onde foram? O homem não deu atenção e entregou a ele um núcleo, pedindo para aceitá-lo como um sinal de gratidão da aldeia. O rapaz pegou o item, e ao ler a descrição, exclamou surpreso que aquilo podia aumentar a aura demoníaca. Seu rosto imediatamente se iluminou de alegria e orgulho, e ele disse ao aldeão para não se preocupar, que naquela noite ele partiria para matar todos os 7 generais do exército demoníaco, manchando sua espada com o sangue deles. Manny olhou para o núcleo em sua mão com uma expressão sombria enquanto o protagonista foi para a floresta, onde estava localizada a pedra com o nome da aldeia. Enquanto caminhava pelo caminho, ele olhou para a janela de status e pensou que matar demônios na noite anterior lhe rendeu muitos pontos de caos. A descrição da técnica de extermínio de demônios dizia que só podia ser usada naquele mundo, mas ele pensou: e se adicionasse essa técnica ao módulo de desastres naturais para melhorá-la? O sistema informou que eram necessários 10.000 pontos de caos para aprimorar a técnica de extermínio de demônios. Devido às características dessa habilidade, ele precisava deixar aquele mundo antes de fazer a edição. Ele ficou animado ao ver que era realmente possível melhorá-la e levá-la para fora daquele mundo. Então, de repente, ouviu a voz de Jin, dizendo que eles se encontraram novamente. Virou-se e viu que o rapaz estava falando novamente com a pedra, dizendo que definitivamente conseguiria destruí-la naquele dia. Ele se perguntou o que ele estava fazendo ali e, ao olhar mais de perto, viu um fluxo de energia negra saindo de uma fenda. Ficou surpreso ao perceber que, ao adicionar alguns pontos temporários em psique, sua percepção havia se aguçado. Ele se aproximou do colega e colocou a mão no ombro dele, dizendo para deixar aquilo com ele. Genji deu um passo para o lado, e ele pensou que eles estavam errados ao ignorar a loucura dele. Afinal, apenas ele havia recebido o ensinamento secreto. O mundo, aos olhos dele, podia não ser o mesmo que aos deles. 2 outros apóstolos apareceram no caminho, notando os 2 rapazes perto da pedra. Xanga o chamou e disse que tinha usado a função de chat,
até mesmo enviado uma mensagem, mas ele ainda não havia respondido. Eles precisavam aproveitar o dia, enquanto os demônios não apareciam, e ir até a borda da floresta enevoada para derrotar os monstros e acumular pontos de aura demoníaca. Manny concordou e disse que ele era esperto e bonito, mas os outros o ignoraram, e ele, balançando uma faca, disse a Gingy que, graças a ele e aos seus golpes, rachaduras já haviam aparecido na pedra. Os colegas o apoiaram e disseram com um sorriso que quem derrama sangue ao lado dele forma uma aliança fraterna. Ao ver que eles estavam golpeando a pedra, Xanga ficou paralisado, e a garota o abraçou pelo ombro, dizendo que havia outro homem ali e que era melhor saírem dali rapidamente. Logo depois, o protagonista quebrou a pedra com um golpe, e uma jade vermelha pulou para fora. O sistema o parabenizou por descobrir uma missão secundária: o plano do lendário caçador de demônios. Ele precisava encontrar as outras jades sangrentas e desvendar o plano de Neo. Como recompensa, poderia adquirir a habilidade Devorador de Demônios. Ele se interessou e se aproximou do colega, dizendo para segui-lo, pois o levaria a um ótimo lugar. Quando perguntado aonde iam, respondeu que estavam indo para a montanha. Em seguida, partiram, e eu pensou que o velho caçador não estava na aldeia na noite anterior, então decidiu investigar por ali novamente. O único lugar que ele poderia ter ido à noite era o topo da montanha, e, como a jade de sangue estava relacionada a seu plano, ele só conseguiria todas as respostas subindo até lá. No caminho, encontraram vários demônios. Após enfrentá-los, ele concluiu que sua suspeita estava correta. Em apenas uma noite, o ranking dos soldados demônios havia subido de D para C, e eles estavam mais ágeis. Quanto mais demorassem, mais desfavorável a situação se tornaria para eles. O sistema anunciou que, ao matar o demônio, ele havia recebido 3 pontos de aura demoníaca, 46 pontos de caos e uma garrafa de gordura. Enquanto isso, seu colega estava assustando os demônios com palavras estranhas. MC observava, pensando que, se quisessem chegar ao topo da montanha, primeiro precisariam atravessar a floresta enevoada. Se encontrassem aqueles 2 demônios por acaso, ele não conseguiria fazer nada. Apenas aquele idiota com o ensinamento secreto de extermínio de demônios poderia enfrentá-los. Ele verificou o ranking. Tieno ainda estava em primeiro lugar, Manny em segundo, ele em terceiro, Gingy em quarto, e Xanga em último. Ele pensou que todos pareciam estar se esforçando para exterminar todos os demônios na floresta. Até Xanga havia começado a acumular força. Algo o intrigava, e ele pensou que havia algo errado, mas ainda não sabia exatamente o que. Ele correu abruptamente em direção à floresta e disse a Gingy para segui-lo, enquanto mexia com uma faca na boca de um monstro, comentando que tinha muitas cáries. Depois de algum tempo, chegaram ao topo, onde uma flor de lourus crescia em uma clareira. Segundo a lenda, essa flor só floresce no fronteira entre Yan e Yang, floresce e murcha a cada milênio. Olhando ao redor, ele perguntou se essa flor era a origem da chamada maldição. De repente, muito perto dele, viu Molly com um buraco no peito, estendendo a mão e pedindo ajuda, dizendo que não queria morrer. Ele ficou extremamente surpreso, e então ouviu a voz de outra garota chamando seu nome. Ele reconheceu a voz e se virou, exclamando que era ela. Lágrimas de sangue escorriam dos olhos da garota, e ela segurava a cabeça perguntando se ele realmente tinha esquecido a promessa deles. Ela esperou tanto por ele, então por que ele não veio salvá-la? Ele ficou nervoso e fechou os olhos, pensando que elas não poderiam estar ali. No passado, ele não conseguiu protegê-las, mas desta vez ninguém as machucaria. Este mundo estava conectado a fantasmas, então ele tinha certeza de que algo afetaria o estado mental ali. Ele gastou todos os pontos de tempo na psique, agora ela estava em 8.8. Tais ilusões não eram suficientes para fazer seu coração estremecer. As ilusões evaporaram, e ao notar 2 lápides, ele perguntou se aquilo era influência delas. Ele de repente se lembrou de seu novo amigo e pensou que sua psique estava em um nível alto, mas a de Gez era baixa. Ele se virou rapidamente e, ao ver que ele estava totalmente bem, pensou que era esperado de um louco, o que ele teria a temer com influência mental. Subitamente, o rosto do apóstolo ficou sério e ele perguntou se ele estava lá novamente. Nazu, que estava atrás deles, disse que isso não era ruim. Ele foi capaz de notá-lo mesmo quando escondia sua presença.
O que foi mais inesperado para ele era que eles encontraram esse lugar. Parecia que ele teria que matá-los antecipadamente. Mas, ao que parecia, Ginji não estava falando com ele, e sim com a pedra à sua frente, ameaçando que ela não escaparia desta vez. O velho ficou confuso, e ele disse ao amigo que o deixaria lidar com eles enquanto ele próprio cuidaria do assunto. Ele pensou que Panji era implacável. Os outros 2 pedaços da jade sangrenta deveriam estar dentro dessas sepulturas. Virando-se para o velho caçador, ele sacou uma faca e disse que o filho do chefe da aldeia mencionou que 3 caçadores de demônios haviam vindo ali uma vez e que 2 deles foram mortos. Ele devia ter sido quem fez a sepultura para eles, seriam um casal de mãe e filha. O velho saltou em sua direção e balançou a perna que segurava a faca, dizendo que eram sua filha e neta, que costumavam ser caçadoras de demônios de primeira classe. Ele usou a habilidade de seguir a sombra e desapareceu repentinamente. E Azul imediatamente o notou, atacando-o e gritando que ninguém podia escapar dali. Todos ali estavam condenados. Os 2 aumentaram a distância entre si, e o protagonista pensou que, como esperado de um caçador lendário, ele imediatamente percebeu o uso da habilidade. Ele perguntou, já que ele disse que todos estavam mortos, como ele ainda estava vivo. O rosto de Yu inchou de veias, e seus dentes se afiaram enquanto começava a assumir outra forma. Ele perguntou como ele sabia se estava vivo. Ele era muito esperto, mas cometeu um erro ao decidir enfrentá-lo sozinho. Os membros de sua família não foram mortos por demônios há 10 anos. Naquela época, não havia tantos demônios na montanha como agora. Quando exterminaram todos os monstros, começaram a ser corroídos pela aura demoníaca, e foi assim que se tornaram demônios. Se ele não tivesse cortado as próprias mãos a tempo, teria se transformado em um monstro completo também. A única maneira de libertá-los era criar novas criaturas mais poderosas para substituí-los e manter a maldição. Completamente transformado em demônio, ele rugiu alto e avançou para atacar, dizendo que estava na hora de começar. Ao vê-lo aproximando-se rapidamente, MC pensou que não teria tempo para desviar. De repente, algo aconteceu que o deixou muito surpreso. O chão sob os pés do demônio cedeu, e ele caiu em uma armadilha. Olhando para o apóstolo, o demônio começou a amaldiçoar e exclamou que a juventude de hoje não respeita mais a maestria nas artes marciais. Vários buracos apareceram por todo o campo de flores. O MC, olhando para seu amigo, perguntou por que ele havia cavado tantos buracos. Ele foi até as 2 sepulturas escavadas, e Ginji disse que tudo havia desaparecido, tudo o que ele havia sentido antes havia sumido. Apenas um cheiro residual permanecia, e ele não conseguia encontrar mais nada. Ele pensou que as sepulturas estavam vazias, o que significava que não havia jades de sangue ali, então começou a escavar o solo para encontrá-las. Nesse momento, um demônio saltou do buraco e perguntou se eles queriam tirar a jade de sangue das sepulturas. As jades foram feitas a partir da essência do sangue de sua filha, e não apenas eram a chave para manter a maldição, mas também para mantê-la viva. Ele avançou para atacá-los, gritando ao mesmo tempo que havia feito 2 coisas por eles na noite anterior. Primeiro, deixará a porta destrancada para evitar que um demônio poderoso aparecesse entre eles. Caso contrário, todos teriam morrido. Segundo, ele havia escondido as jades de sangue em outro lugar, então ele tinha tudo calculado. Ginji correu para proteger seu companheiro e segurou a perna do demônio, dizendo que ele não deveria tocá-lo, pois era seu irmão, com quem havia feito um pacto de sangue. O velho caçador ficou furioso e cortou o braço dele, exclamando porque eles estavam com tanta pressa de morrer. Se ele queria tocá-lo, que deixasse tentar detê-lo e mordê-lo. Tim, que estava segurando o ferimento com a mão, de repente abriu a boca, mostrando as presas, e então saltou, cravando os dentes no pescoço de Neo, fazendo-o exclamar surpreso. Ele realmente o havia mordido. Neo empurrou com o ombro e disse que um humano estava mordendo um demônio. Ele tinha enlouquecido completamente. Que parasse com isso. Elin, que havia surgido atrás dele nesse momento, disse que era verdade que ele estava louco, mas havia ampliado o caminho, enquanto ele o tinha estreitado. Com isso, ele o esfaqueou nas costas, e Yezu afirmou que o que lhe deu foi uma técnica de extermínio de baixo nível, apenas eficaz contra demônios de baixo escalão, então ele não conseguiria derrotá-lo com isso. A juventude de hoje é tola.
Ele pode brincar com eles livremente. Mas ele ignorou e atacou novamente. Depois disso, o sistema o parabenizou por completar a missão secundária do plano do lendário caçador. Sentindo o sangue jorrar de suas costas, o velho caçador exclamou que ele havia escondido sua jade de sangue ali. Em seguida, uma esfera negra apareceu na frente de Ellie, e o sistema informou que a habilidade, Devorador de Demônios, havia sido desbloqueada, sendo utilizável apenas naquele mundo. A habilidade não consumia nada. Podia absorver generais demônios de rank B e abaixo, além de ganhar o dobro de pontos de aura demoníaca deles. Ele perguntou qual era o rank de Nezu. O sistema respondeu que era rank A, e ele suspirou decepcionado. Ele e seu companheiro correram em direção ao lado da montanha, e o demônio exclamou atrás deles, dizendo que queriam fugir após roubar a Jade. Eles eram tão ingênuos. Assim que essas palavras foram ditas, sons estrondosos ecoaram do lado da montanha. Uma multidão de demônios bloqueou o caminho deles e estava prestes a atacar. Por causa disso, o apóstolo parou, e o velho homem riu e disse que nunca imaginou que um dia poderia invocar demônios na montanha. Sendo um demônio ele mesmo, conseguiu mordê-lo, mas agora se vingaria por isso, ordenando que os demônios atacassem. Ele, estendendo a mão e começando a puxar os monstros em sua direção, perguntou o que ele achava. Ele esperava que ele começasse a invocá-los. Vendo isso, Nezu ficou muito surpreso, dizendo que essa era a técnica de absorção demoníaca. Ele era tão jovem e já dominava uma técnica há muito tempo perdida. Mesmo que fosse o maior gênio, não poderia dominar essa técnica sem 50 anos de treinamento. Como, diabos, ele a dominou? Mas o MC não respondeu. Ele estava absorvido na ação da habilidade. E, quando os demônios se moviam para dentro de seu corpo, ele ouviu suas vozes tristes, dizendo que estavam em grande dor. Eles não queriam mais vagar por esse sansara de maldição, implorando para que alguém os salvasse. Ele pensou que essas eram as vozes dos mortos lamentando, suas emoções negativas o consumiam. Ele gritou alto, aceitando o poder demoníaco em seu corpo, e Nezu riu e disse que estava um passo à frente dele. O topo da montanha de névoa fantasmagórica era a fronteira entre as energias Yin e Yang. Usar essa técnica faria com que ele se devorasse antes que pudesse devorar alguém. Nesse estado atual, ele já era meio humano e logo se tornaria um demônio, perdendo completamente a sanidade. Mas, ao contrário das expectativas dele, ele não perdeu a sanidade e o acertou na cabeça, dizendo que era esse o estado que procurava. Por causa do golpe poderoso, o corpo do demônio se curvou ao meio e seus pés deslizaram no chão, exclamando que ele não havia perdido a mente e ainda mantinha o estado de humano demônio. Ele só podia ser louco. Apenas um verdadeiro insano tomaria tal atitude. Ele se endireitou e perguntou: e daí? Ele era um tolo e ainda é. Ele não pode matá-lo sem uma técnica de extermínio de demônios de alto escalão, então ele pode facilmente derrotá-lo. Os olhos do protagonista ficaram negros, e ele perguntou com um sorriso de canto de boca quem disse que ele seria o único a matá-lo. Sob seu comando, uma multidão de demônios imprudentes avançou sobre o velho homem, que gritou alto, enquanto ele exclamava com um largo sorriso no rosto que, como esperava, demônios de baixo escalão só obedeceriam ao representante mais forte de sua espécie. Ele pensou que, sem um cérebro, eles ainda não conseguiriam distinguir se ele realmente era um deles ou não. O sistema enviou um aviso a todos os apóstolos sobre o término da missão oculta pelo apóstolo 1,0. Para garantir o equilíbrio na dificuldade de atravessar o mundo, a força dos demônios aumentaria ao cair da noite. Os demônios de rank C seriam promovidos a rank B. Com essa notificação, o protagonista começou a se preocupar e pensou que já havia enfrentado uma situação parecida antes. Mas, mesmo que os generais demônios fossem promovidos ao rank B, eles ainda estavam dentro do rank que ele podia absorver. Será que o aumento de dificuldade dificultaria a passagem de seus companheiros agora? Seu plano seria impossível de completar. Então, só restava uma coisa: quanto maior o rank, mais aura demoníaca podia ser obtida ao derrotá-los. Essa dificuldade o tentava absorver o máximo de demônios rank B possível e aumentar rapidamente o número de pontos de aura. Nezu, de repente, gritou muito alto, afundando na multidão de demônios imprudentes, e exclamou: quem diabos ele é? Ele não consegue suportar isso. Só resta pouco tempo.